Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, finalmente chegamos ao final de mais um ano litúrgico, o ano litúrgico C, como nós o chamamos, no qual, melhor dizendo, o Evangelho de Lucas foi lido na sua íntegra praticamente nos domingos do tempo comum. Hoje é a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Vamos começar essa meditação com o auxílio de Frei Alberto Maggi, biblista italiano. E o tema deste último domingo do tempo comum e solenidade, festa grande de Jesus Cristo, de Cristo Rei do Universo, é o seguinte: Jesus, um rei que olha para as necessidades das pessoas. Esse é o tema. O episódio das tentações no deserto terminou com estas palavras, abre aspas, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno, fecha aspas, está lá em Lucas 4, versículo 13. E aqui está o momento oportuno, sim, este momento da cruz, o momento da máxima debilidade de Jesus. Jesus é crucificado, já está em agonia na cruz, e no momento de máxima fragilidade, surgem novamente as tentações de força, as tentações de poder. Vamos começar a leitura, capítulo 23, versículo 35a, a primeira parte do versículo 35, que diz assim: o povo permanecia lá observando. Vou repetir. O povo permanecia lá observando. Vamos ver o que Lucas escreve para nós no capítulo 23, versículos de 35 a 43. Jesus, que tinha como única missão trazer a vida, salvar as pessoas, já pronunciou as palavras dirigidas ao Pai, uma oração de perdão. Ele já disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está lá no capítulo 23 de Lucas 34a. O evangelista escreve que as pessoas estavam assistindo. Esse povo que o seguiu, essa multidão que se encantou com sua mensagem, agora está sujeita, submissa às decisões dos líderes. Não toma iniciativa, apenas observa. No capítulo 23, versículo 35b, lemos: e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. O evangelista diz que inclusive os líderes zombavam de Jesus. Aqui sem um mínimo de humanidade, sem um pouco sequer de compaixão. Afinal, Jesus, mesmo que aos olhos deles seja culpado, é um homem agonizando na cruz. Essa terrível tortura, mas eles são implacáveis. Eles zombam dele dizendo: a outros ele salvou. E aqui há um eco do que Jesus disse no episódio da sinagoga de Nazaré, no início da sua missão, quando citou um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, lá em Lucas 4, 23. Aqui as tentações retornam. Esta expressão, se de fato é o Cristo de Deus, retornará 3 vezes nessa passagem deste domingo. E sabemos que o número 3, na simbologia numérica hebraica, significa aquilo que está completo. Portanto, o diabo volta com força, com suas tentações, no momento de maior fraqueza de Jesus. O eleito de Deus é abandonado. Uma das provas de que Jesus não era o Messias, o Cristo de Israel, é que o Messias não poderia morrer. Era essa a mentalidade dos judeus. Jesus não pode ser o Messias porque ele está morrendo na cruz. Prossigamos. No capítulo 23, versículos de 36 a 37, lemos: os soldados também zombavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Até os soldados romanos, ridicularizam ele. Literalmente escarneciam dele. Zombavam dele, faziam piada. Eles se aproximavam dele para lhe entregar um pouco de vinagre. Enquanto o vinho é a imagem do amor, o seu oposto, o vinagre, é a imagem do ódio. Então estão oferecendo ódio, desprezo a Jesus, ao dar-lhe vinagre. Aliás, há um salmo, o Salmo 69, que no versículo 22 diz: na minha sede me deram vinagre. E disseram: se és o rei dos judeus, esta tentação volta novamente: salva-te a ti mesmo.
Vejamos agora versículos 38 a 39, que afirmam: acima dele havia um letreiro: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Jesus veio salvar quem está perdido. Jesus não veio se salvar, mas salvar os outros. E o evangelista comenta: acima dele havia um letreiro: este é o Rei dos Judeus. Literalmente, o Rei dos Judeus é este. É uma escrita muito irônica e a única escrita conhecida de Jesus em sua vida. E é um escárnio. Portanto, é uma expressão que indica o máximo desprezo para esse povo que os humanos submetiam. Mas eis onde o evangelista nos quer conduzir. Abre aspas. Um dos malfeitores crucificados o insultava. É a terceira vez que há tentação, porque ele diz: salva-te a ti mesmo. É a tentação do diabo de usar o poder para si próprio. Mas Jesus não usa a força do seu amor para si mesmo, mas para os outros. Prossigamos. Versículos 40 a 41, sempre do capítulo 23 de Lucas, nos dizem: o outro, porém, o outro crucificado ao lado, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. Então este indivíduo crucificado com Jesus é um criminoso, ele é um delinquente, é um rebelde. Aqui ele reconhece ser criminoso, reconhece a realidade de Jesus, aquela realidade que os Atos dos Apóstolos, pelas palavras de Pedro, nos apresentam. Abre aspas. Por toda a parte ele, Jesus de Nazaré, andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Essa fala de Pedro consta de Atos capítulo 10, versículo 38. Prossigamos. Versículo 42 do capítulo 23 nos diz: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então este criminoso reconhece que Jesus é inocente e se volta para Jesus e lhe pede: Jesus, lembra-te. Este verbo lembrar faz parte da linguagem da oração hebraica. Recordar, lembrar, significa pedir a Deus que lance um olhar de bondade, que intervém em favor de quem ora. Portanto, é um pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou melhor, segundo uma variante deste versículo, quando vieres no teu reino. Isto é, quando vieres como rei, lembra-te de mim. É o que diz este rebelde crucificado ao lado de Jesus. Lucas, capítulo 23, 43 nos diz: ele lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Pois bem, a resposta de Jesus desloca, incomoda a todos. Desloca e incomoda ouvintes, leitores da época, e nos incomoda também hoje, porque, repito, não é como a história posteriormente vai tentar diluir esse episódio falando do bom ladrão. Este é um delinquente, um criminoso. Como ele diz, merecia com razão este terrível castigo. Pois bem, a resposta de Jesus, em verdade, portanto é uma afirmação solene essa que Jesus Cristo faz: te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto o bandido havia pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o pedido não foi por algo imediato, mas a resposta de Jesus é imediata: hoje. Então, não amanhã, não no tempo oportuno, mas hoje, imediatamente, tu estarás comigo no paraíso, afirma Jesus. Aliás, é a única vez que o termo paraíso aparece no Evangelho de Lucas. Quando Jesus tem que falar de vida que continua além da morte, ele fala de vida eterna, de vida indestrutível, mas ele nunca usa esse termo paraíso. Paraíso é um termo, é uma palavra persa, vem da Pérsia, que significa simplesmente jardim. Era o lugar intermediário onde as almas esperavam a ressurreição.
Ora, por que Jesus fala precisamente de paraíso aqui? E aqui está algo muito interessante. O evangelista quer contrastar a ação de Jesus com a ação descrita no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus expulsa do paraíso o homem pecador. Com Jesus, o primeiro a entrar no paraíso com ele é precisamente o homem pecador. O que o evangelista quer dizer é o que ele seguiu ao longo do seu evangelho. Isto é, o amor de Deus não é dirigido às pessoas por seus méritos, mas por suas necessidades. Que mérito esse bandido tem para entrar no paraíso? Ele não tem mérito, mas tem necessidade. O amor de Deus olha para as necessidades das pessoas. Para Jesus, pela força do seu amor, não existem casos impossíveis que o amor de Deus, o amor de Jesus não possa vencer. Olá, queridos irmãos, agora eu faço a minha reflexão pessoal e começo com uma epígrafe, uma citação de Arthur Walton Pink, um evangelista inglês que foi famoso no seu país no início do século passado. Ele afirma o seguinte: nenhum pecador jamais foi salvo por entregar seu coração a Deus. Não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou. Vou repetir que essa frase é maravilhosa. Nenhum pecador jamais foi salvo por entregar seu coração a Deus. Não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou. Maravilhoso. O evangelho deste domingo nos oferece uma explicação da figura de Jesus mediante um forte contraste entre os seguintes personagens. De um lado, os líderes do povo judeu, os soldados romanos e um dos malfeitores, que em grego é chamado de lestai, rebelde político, crucificados ao lado de Jesus, que debocham dele, zombam, ironizam a triste e terrível situação do Filho de Deus agonizante na cruz. Aqui não há alguma piedade por parte deles. Não há alguma sensibilidade e empatia para com o sofredor. De outro lado, um outro personagem que demonstra a misericórdia, o amor, o perdão, agindo na pessoa de Jesus, que mesmo agonizante, sabe dirigir uma palavra de esperança a um dos criminosos condenados ao seu lado. Aqui temos a empatia em pessoa. Jesus de Nazaré soube a vida toda colocar-se na carne, nas vestes, no lugar das outras pessoas, especialmente dos pecadores e marginalizados pela sociedade israelita da época. Por ironia da história, o motivo da condenação de Jesus é de natureza política. Ele foi condenado como tendo cometido o delito de sedício, em latim, ou seja, subversão da ordem estabelecida por Roma. Foi condenado como subversivo. Logo, Jesus de Nazaré, que jamais promoveu alguma revolta política, nem proferiu juízos contra Roma, contra a ocupação romana, contra a crueldade dos legionários romanos, contra os abusos fiscais ou a repressão militar exercida pelo Império Romano. Logo, ele é acusado disso. Mesmo assim, foi condenado como rei dos judeus. É preciso ficar bem claro que Jesus nunca buscou esse título de rei. Jamais favoreceu que o povo o tratasse como tal. Antes, Jesus escapava de situações desse tipo. Podemos conferir isso lá em João capítulo 6, versículo 15. Mas é verdade que a pregação e prática de Jesus contrariavam os dois pilares sobre os quais se assentavam o direito romano e a ideologia do império. O primeiro pilar era a defesa absoluta do direito de propriedade. A propriedade era sagrada do Império Romano. Segundo pilar do direito romano, a defesa do poder dos poderosos. Pois bem, o que nós temos aqui? O reino que Jesus pregava encontrava-se na contramão dessa sociedade desigual e injusta romana.
assim como está na contramão da sociedade atual. Como expõe muito bem José Maria Castillo, teólogo espanhol, com a seguinte observação: o que Jesus queria era afirmar que outro mundo é possível. Um mundo não edificado sobre o poder e o capital, mas sobre a ética da honradez, do respeito, da igualdade de direitos e garantias de todos os seres humanos. A bondade acima de tudo e a ajuda a todo o que sofre. Nisso consiste o reinado de Cristo. Fecha aspas. Portanto, celebrar Cristo, Rei do Universo, significa aderir, encampar, optar por instaurar o seu reinado neste mundo, aqui e agora. Esse desafio do reino de Deus, obviamente, coloca em xeque o comodismo, a insensibilidade, o egoísmo, a apatia e o conformismo de uma parcela de nossa sociedade, que vive no conforto, no bem-estar, na segurança e na abundância, bem como desinstala cada um de nós. Afinal, como igreja, como comunidade, como indivíduos, o que estamos realizando concretamente para que esse outro mundo desejado por Jesus Cristo aconteça? Fica para a meditação de cada um de nós. E agora eu lhe convido, querido irmão, querida irmã, a fazer comigo essa belíssima oração de uma monja carmelita italiana. Você pode acompanhar o texto aí pela sua telinha, ele já está aparecendo. Senhor, parece-me estranho dar-te o nome de rei. Um rei não se aproxima facilmente. E hoje te encontro sentado ao meu lado, na covinha do meu pecado, aqui onde eu nunca teria pensado em encontrar-te. Os reis estão nos palácios, longe da vida dos pobres. Tu, por outro lado, vives tua senhorinha, vestindo as roupas gastas de nossa pobreza. Que festa para mim ver-te aqui, onde fui me esconder para não sentir sobre mim os olhares indiscretos do julgamento humano. À beira dos meus fracassos, quem encontrei senão tu? O único que poderia censurar minhas incoerências vem me procurar para sustentar minha angústia e minha humilhação. Quanta ilusão quando pensamos que temos que vir até ti apenas quando alcançamos a perfeição. Tu não gostas de quem eu sou, eu pensaria, mas talvez não seja exatamente assim. Não me agrada aquilo que eu sou. Para ti, estou bem de qualquer maneira, porque teu amor é algo especial, que respeita tudo em mim e faz de cada momento um espaço de encontro e doação. Senhor, ensina-me a não descer da cruz na absurda pretensão de me salvar. Concede-me saber esperar ao teu lado, o hoje do teu reino na minha vida. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês, nesse 34º domingo do Tempo Comum, solenidade de Cristo, Rei do Universo. Deus abençoe você, sua querida família, seus entes amados, e até o próximo final de semana, se Deus quiser.